Quem está feliz com Jesus aí hoje? Falo a verdade e não minto. A palavra vai saracotear hoje em todo mundo. Tem que ter coragem. Ai, gente. Você sabe que isso aí é efeito sanduíche, né? Dá uma aliviada para daí virar a palavra. Alguém falou, a cadeira está confortável, né, pastor? É, para que o impacto seja mais absorvido, né? Ai, ai, ai. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E eu creio que há algo muito precioso da parte do Senhor para nós aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a ficar de pé. Hoje nós não temos um texto específico do qual nós estaremos fazendo uma compreensão do texto específico, mas nós temos um personagem específico nessa manhã, e eu creio que há algo muito precioso da parte do Senhor. Então, feche seus olhos aí onde você está, vamos orar. Pai amado, Pai bondoso, Pai querido, nos colocamos como estamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos em espírito, em verdade, honestamente diante de Ti. Quem somos, o que pensamos, como vivemos, nos colocamos, Senhor, honestamente na Tua presença, pois sabemos que a nossa relação contigo deve ser de tal forma, honesta, sincera. Não queremos viver uma fé de duas caras, uma fé fingida, uma fé maquiada. Por isso nos colocamos completamente diante de Ti. E reconhecemos que somos pobres, cegos, nus, pecadores, salvos pela graça de Deus. Mas estamos aqui, Senhor, em obras, em direção a um lugar sobremodo excelente. Estamos aqui buscando nos santificar pela ação do Espírito Santo, pelo lavar da palavra de Deus. E é o que fazemos mais uma vez nessa manhã, Senhor. Queremos, diante da Tua palavra, diante da ação do Teu Espírito, encontrarmos algo melhor em Ti, quando deixamos de olhar para nós mais um pouco, e olhamos mais um pouco para Ti. E assim seja, nessa manhã, mais uma vez, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Estamos com 50% da climatização no nosso auditório. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Essas máquinas que vocês estão vendo, que estão pretas ali, elas eram do prédio antigo, foi pintado de preto para sumir um pouquinho mais. Mas nós precisamos de mais 4 máquinas. Isso está aí mais ou menos em torno de 50, 60 mil reais. Então, se o Senhor falar contigo, meu irmão, é contigo. Amém? Queridos, na virada do ano, no último domingo em que nós estivemos aqui em 2024, nós encerramos Filipenses. Nós encerramos com os cumprimentos de Filipenses aos filipenses. E no período em que nós falamos a respeito deste cumprimento que Paulo envia aos filipenses, eu usei um pouco da história de José. José que vai para o Egito, ele nasce em Canaã, filho de Jacó, é vendido como escravo, vai passar na casa de Potifar. Depois da casa de Potifar, ele vai parar no Egito, ele vai preso, e no momento em que ele é preso, o faraó tem um sonho, e ele o chama então, porque o copeiro se lembra dele, que estava na prisão com ele, o chama, vai então para o palácio. No palácio, o faraó conta o seu sonho, José, cheio de Deus, responde, significa aquele sonho ao faraó, e o faraó faz então de José o governador do Egito. E enquanto governador do Egito, ele tem aquele reencontro com seus irmãos, com seu pai, e eles então saem de Canaã, seus irmãos, seu pai, e vão morar no Egito. E aí a história se desenrola, 400 anos se passam, vem Moisés, e a palavra de Deus continua contando para nós essa história. E eu quero desafiar você que não tem a prática de ler a Bíblia,
né? Então, vamos sair de um ambiente sincrético e vamos começar a ler a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz para nós hoje, aqui e agora. É uma palavra atual, é uma palavra que nos transforma, é uma palavra que muda a nossa forma de viver e faz com que a nossa fé seja cada vez mais com vigor, com vida, com saúde, com verdade, com ânimo, com transformação, com milagres em nome de Jesus, amém? Pois bem, no meio dessa história de José, existe um personagem que me chamou a atenção e eu comecei então a ler um pouco mais e focar um pouco mais nessa mesma história, mas a partir da perspectiva deste personagem, chamado Judá. Hoje eu quero compartilhar contigo um pouco sobre Judá, porque eu creio que há um lugar de maturidade em Deus, e nós poderemos refletir, amadurecer nesta reflexão, né? Para com a vida de Judá. Judá foi o filho de número 4 de Lia, né? Uma das esposas de Jacó, na época da poligamia. Jacó era casado com Raquel e Lia, né? Diz que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia. Essa é clássica. E é muito interessante parar para pensar o tanto que Judá foi relevante na história de Israel. De Judá, um dos filhos se originou uma tribo. Dessa tribo, quando o filho de Salomão, Roboão, se tornou rei, brigou com Jeroboão, o reino se dividiu e o reino do sul se chamou reino de Judá, que inclusive contemplava Jerusalém nesse reino. Não somente isso, mas nós temos também da linhagem de Judá, Davi, um homem do qual na bandeira de Israel até hoje está lá o seu símbolo. Como se isso não bastasse, da linhagem de Judá veio o próprio Cristo. E até hoje, quando dizemos judeus, quando dizemos judaísmo, nós estamos mencionando o nome deste homem, Judá. Então, onde está Judá na história de José? Como reagiu Judá na história de José? E eu quero lançar para você um outro desafio também, para que quando ao ler a palavra de Deus, você não fique focando nos nomes mais clássicos, nos nomes mais populares, porque nas entrelinhas nós podemos encontrar o agir de Deus e o falar de Deus para com a nossa vida, quando nós olhamos para outros personagens que estão ali também. Amém? Então faça o teu devocional também nos outros da Bíblia. Faça o teu devocional também naqueles nomes que não são tão conhecidos por todos, apesar de Judá ser um nome conhecido, não é? Mas Judá nasceu ali naquele contexto, mais velho que José, entre os seus irmãos, e é necessário a gente parar para pensar no ambiente do qual Judá estava inserido. E esse ambiente sim tem a ver com José, tem a ver com seus irmãos. Nós sabemos que Jacó tinha um filho preferido, a palavra de Deus diz isso para nós, não é invenção nossa. E este filho era José. Tanto é que ele dá uma túnica para José e por conta disso seus irmãos ficam com raiva, com ódio de José. Gênesis 37, versículo 4, vai dizer isso para nós. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Judá odiava José e não conseguia falar com ele amigavelmente. Daí, para a história ficar um pouco mais intensa ainda, José tem um sonho. Nesse sonho, ele sonha com feixes de trigo se dobrando diante de um feixe maior que ele identifica que era ele, e os outros feixes de trigo, seus irmãos. Ele conta aos seus irmãos, não sabemos se empolgado ou temeroso, mas fato é que a palavra no capítulo 37, no versículo 8, vai dizer para nós: seus irmãos lhe disseram,
então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E a Bíblia diz, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Como se isso não bastasse, José tem mais um sonho. E nesse sonho, então, ele não está só falando dos irmãos, mas agora envolve os seus pais, onde ele sonha com sol, lua e estrelas, todos se dobrando diante dele. E lá então ele vai contar de novo esse sonho para os seus irmãos e também agora para os seus pais. E Gênesis 37, no versículo 11, chega no momento onde a palavra vai dizer: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O ódio, a dificuldade de tratá-lo amigavelmente foi crescendo a ponto de se tornar um ciúmes. E o ciúmes nada mais é do que um sentimento negativo provocado pela situação favorável do outro. É quando eu me incomodo quando alguém vence na vida. É quando eu me incomodo quando alguém é favorecido e eu então no meu coração desejaria estar ali no lugar daquele que é favorecido. E eu quero já de antemão te desarmar nessa manhã. Nós seremos profundamente tentados nessa palavra a pensarmos em alguém além de nós. Nós seremos profundamente tentados nessa palavra a pensarmos com respeito às injustiças e às pessoas que nos perseguem. Mas quem está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus somos eu e você. Quem está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus somos nós. E é para mim e você essa palavra. Diga de verdade no teu coração: essa palavra é para mim. Amém? Estamos combinados? Avancemos. Sabe, o bem da verdade é que nós somos levados a desejar o melhor dessa vida desde quando nascemos. Os nossos pais, quando tudo vai bem, né? Quando tudo dá certo, quando há uma normalidade no contexto familiar, de certa forma, eles esperam aquela criança. Eles anseiam por aquele infanto que está prestes a nascer. Um quarto é preparado, um berço é preparado, aquilo que a família de melhor pode oferecer. E isso, de certa forma, se mistura com, obviamente, a nossa natureza egoísta. E nós vamos então lidando com essa verdade, com essa humanidade que eu e você temos no nosso DNA. E nós percebemos, mesmo em meio às crianças, com os brinquedos, não é? O ciúme está aflorado em nós desde a infância. Os brinquedos que as crianças gostariam de ter, as comidas que as crianças gostariam de comer, que vêm outros comendo, porque isso é humano, isso é quem nós somos na nossa carnalidade e no pecado que está neste mundo. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. A Bíblia fala que sobre nós está a semente do pecado, desde o início. E esta é uma verdade, esta é uma realidade, este é um contexto real do qual nós estamos. E somos levados a desejarmos juntamente com isso tudo o melhor dessa vida, né? E sabe o que acontece, irmãos queridos? É que quando nós vamos nos aperfeiçoando e buscarmos o melhor dessa vida, a nossa relação com o próximo é afetada por causa disso. Porque aquilo que nós queremos, começamos a medir uns dos outros. Porque o comparativo está em nós.
O comparativo está constantemente no nosso coração, através da maneira em que nós olhamos, da maneira em que nós descobrimos as coisas, da maneira em que nós apreciamos as coisas. O ciúmes não é um sentimento elitizado. O ciúmes, ele está do mais pobre ao mais rico. Você pode encontrar duas pessoas que moram na favela e saber de descobrir que uma delas tem ciúmes da favela da outra. Assim como também você pode encontrar pessoas com muitos recursos e descobrir que um tem ciúmes do jatinho do outro, da mulher do outro, do trabalho do outro, do título do outro, do corpo do outro, da inteligência do outro, da maturidade do outro. E eu espero que o Espírito Santo esteja nos fisgando nessa manhã enquanto eu falo a respeito dessas coisas. Porque todos nós aqui temos porções que precisam ser tratadas pelo Espírito Santo e pela palavra nessa manhã. Só que essa relação, ela afeta o próximo. Veja, Judá estava ali agora com ciúmes do seu irmão. O ódio havia tomado seu coração. Agora o ciúmes estava identificado ali, e algo acontece de maneira pontual. É que, veja só, quando nós buscamos o próximo com um sentimento de ciúmes, com um sentimento de vencer na vida, nós usamos o próximo. Nós usamos do próximo para vencer na vida, ainda que seja um sentimento velado. No nosso subconsciente, no nosso inconsciente está ali um desejo de crescer, de avançar, de prosperar. E quando isso está no lugar errado do nosso coração, nós então começamos a buscar benefício nas relações. É quando nós damos para receber. É quando nós elogiamos para sermos elogiados. É quando nós cuidamos para sermos cuidados. É quando nós ajudamos para sermos ajudados. E isso nos toma e vai dominando o nosso coração. E as ações, as reações, se nós não identificamos isso e não colocamos isso diante do Senhor, vai criando um estrago cada vez maior na nossa jornada de vida. Não é à toa que pessoas, muitas das vezes, sentem que estão sendo perseguidas, quando na verdade não estão. Sentimentos vão se formando, perspectivas de olhar para a vida vão acontecendo. Cônjuges que têm ciúmes um do outro, sem que o outro esteja dando razão ou motivo. Há algo que o Senhor quer tratar no nosso coração aqui nessa manhã. E essas ações, elas vão usando de oportunidades, sabe? As oportunidades da vida. A própria vida se encarrega em nos dar oportunidades para prejudicarmos quando nós estamos querendo vencer, custe o que custar. Foi justamente o que aconteceu com Judá e José nessa história. Seus irmãos já estavam com ciúmes, a contenda já tinha sido causada. Jacó então pede para que José vá levar comida para os seus irmãos que estavam na lavoura. José vai, seus irmãos veem José se aproximando, e eles então fazem um plano para matar José. E aí ele chega, colocam José, um dos irmãos intervém, colocam José num buraco, e enquanto eles estão comendo a marmita que o próprio José trouxe, esses detalhes falam tanto com a gente, né? Às vezes a gente pensa o mal daquele que está até nos alimentando. A palavra vai dizer nesse momento, Gênesis 37, de 23 a 27, diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa,
agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, quem que disse? Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Ou seja, Judá, no momento em que ele diz: olha, a gente tem que ser inteligente aqui, porque se a gente fizer algo de maneira muito agressiva, quem vai se dar mal vai ser a gente. Mas então ele diz aos seus irmãos: vamos vender José como escravo. E Judá faz do seu irmão escravo. Ele finalmente conseguiu ver aquele que dizia que todos se dobrariam a ele, se dobrando agora na figura de escravo. Consegue imaginar o sentimento de satisfação de Judá, vendo aquele metido do seu irmão, entre aspas, né? Agora acorrentado, escravo dos ismaelitas. Se a gente olhar de verdade para dentro de nós, a gente consegue, né? A gente consegue sentir a satisfação daquele que estava se dando bem, agora se dando mal. Daquele que estava tomando ou para tomar o nosso lugar, agora se dando mal. Há um prazer velado dentro do coração do homem, quando as coisas dão mal para alguém que ele inveja, que o gera prazer. Ninguém fala sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Quem vai falar sobre isso? É feio falar sobre isso. Eu não falo nem com o meu discipulador e nem com o meu pastor sobre isso. Imagina. Mas a verdade é que todos nós, de alguma maneira, em algum momento, sentimos isso. Tem coisa que a gente pensa e sente, mas temos vergonha de dizer. Mas a fé, a obra de Deus, quer tocar esses lugares sombrios do nosso coração. Espírito Santo perscruta todas as coisas, sonda todas as coisas do nosso coração e nos desafia a colocarmos diante dele aquilo que ele sussurra nos nossos ouvidos. Estava conversando com um irmão esses tempos atrás, ele disse para mim: sabe, pastor, eu ultimamente tenho entendido que a ação do Espírito Santo, ela é muito mais poderosa quando ele está sussurrando no meu ouvido, lá no quarto fechado, e eu estou com vergonha de pensar naquilo, do que naquele momento de agir de Deus em meio aos louvores. A palavra nessa manhã é para esse lugar. A palavra nessa manhã é para lá no quarto escuro do teu coração, que você mesmo tem vergonha de abrir aquela porta. Como é que a desgraça, como é que chega nesse lugar onde a desgraça do irmão consegue ser capaz de gerar uma satisfação no outro? Sabe, o ciúme, ele constrói pódios de chegada. O ciúme faz da vida uma corrida por vitórias que só cabem você nela. Vitórias que só cabemos eu
eu mesmo e euzinho. Não cabe mais ninguém nesse pódio. Mas a vida e o Senhor, para todos aqueles que se expõem diante de Deus, e somos nós estes, amém? Somos levados a vivermos de tal maneira em que Ele nos ensina. Ele nos ensina. Porque Judá, no final da sua vida, quando nós olhamos de uma maneira mais panorâmica, ele foi um homem que conseguiu pensar menos em si ao longo da vida. O Senhor quer nos ensinar a pensarmos menos em nós ao longo da vida. O Senhor quer nos ensinar a olharmos para o próximo com mais graça, com mais amor, com mais entrega, com mais morte do eu. E algo muito precioso e muito forte, muito intenso, eu não consigo tratar isso aqui nessa manhã, mas eu desafio você a ler Gênesis capítulo 38 ao longo da sua semana, que é um capítulo que vai falar a respeito da vida de Judá, da vida em que ele teve, nas relações dele com esposa, filhos e nora. Judá teve 3 filhos num primeiro momento: Er, Onã e Selá. A Bíblia vai dizer que Er, o mais velho, desagradava ao Senhor, e o Senhor então o matou. Só que ele já estava casado com uma mulher chamada Tamar. E por conta da lei do levirato, que já era uma cultura daquele ambiente, daquele lugar, daqueles povos, então Tamar vai se casar com Onã, o segundo filho, para que a sua dinastia, a dinastia de Er, possa ser dada continuidade. O problema é que Onã não quer que a dinastia do seu irmão nasça. Então ele desagrada a Deus e Deus mata o seu segundo filho, chamado Onã. Uma tragédia após a outra. Nesse contexto, Selá, que era o terceiro filho, era muito novo para que Tamar fosse se casar com ele. Então Tamar fica por um tempo, e Judá não faz nada a respeito daquilo, até que Tamar se coloca como uma prostituta no meio da estrada, e Judá se deita com ela, com a sua nora engravida, e tem filhos gêmeos, chamados Pérez e Zerá. É um capítulo de uma história de anos com tragédia, morte, tristeza, caos. E daí a história com José, com seu pai, continua em paralelo a este momento de foco na história de Judá. E Judá então reage diante dessa vida, dessa história, dessas tragédias, em um processo de amadurecimento. Diga comigo, amadurecimento. Queridos, eu digo isso e continuo dizendo, e eu quero que isso entre no cerne do teu coração. Não há nada pior do que envelhecer sem amadurecer. Não há nada pior do que passar por tragédias na vida, situações na vida, e não refletir a respeito delas profundamente, de tal maneira que no Senhor você seja transformado. Que no Senhor você encontre propósito por aquilo, para que aquilo te gere algo celestial. Para que aquilo possa te elevar diante da presença do Senhor e contemplar a vida da maneira mais parecida com Ele. E nós podemos então, num determinado momento, a história continua a perceber a respeito disso na vida de Judá. Havia uma grande fome em Canaã. Nós conhecemos um pouco da história, né? De maneira genérica. Eles vão os irmãos vão para o Egito para buscar comida, comprar comida. José, que estava lá agora como governador, não se apresenta para eles como irmão, consegue se disfarçar.
a comida, eles compram a comida, voltam para Canaã, usam daquele alimento, mas o alimento acaba, eles precisam voltar para pegar mais. Só que José, nos seus planos de conhecer o seu irmão mais novo e de rever o seu pai, ele diz: olha, vocês só podem voltar se Benjamim, o meu irmão, filho da minha mãe também, vier junto. Só que Jacó já havia perdido um irmão, um filho, que era o José. E ele não queria agora correr o risco de perder mais um. Só que essa era a condição que José tinha colocado. Então Judá mais uma vez aparece na história para conversar com seu pai e convencer o seu pai. E perceba o discurso de um homem sofrido pela vida, que aprendeu a olhar para o próximo. O texto vai dizer para nós em Gênesis 43, do versículo 8 em diante: então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem Benjamim ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Aqui Judá já fala de uma coletividade, porque ele já havia aprendido a se preocupar com todos da família, sem descartar ninguém, a ponto de dizer: eu me comprometo pessoalmente pela segurança de Benjamim. Podes me considerar responsável por ele, se eu não o trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença. Eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Aqui nós encontramos um Judá sem mais os caprichos das vitórias egoístas. Nós encontramos um homem que amadureceu, que se coloca como resposta de um problema, que se coloca como alguém que vai adiante e diz: não se preocupem, eu vou resolver o nosso problema. Meus irmãos, muito se aprende a respeito das pessoas quando elas falam. Muito se discerne a respeito das pessoas quando elas se posicionam. E Judá, nesse momento, então, se coloca como aquele que vai trazer solução para um problema coletivo. Ele não estava mais agora vivendo nas artimanhas dos seus ódios pessoais, dos seus ciúmes pessoais, mas ele se inclina a uma necessidade coletiva. E ele diz: eu vou cuidar do meu irmão Benjamim. É como se ele dissesse: papai, eu perdi 2 filhos, agora eu sei o que é perder um filho, e eu não vou deixar você perder mais ninguém. A maturidade é uma dádiva. Muitas das vezes ela vem através das maiores dores dessa vida. Muitas vezes ela vem pelo caminho mais tortuoso e sombrio. Mas feliz é o homem que a encontra. Feliz é o homem que busca pela sabedoria e a encontra. Feliz é o homem que percebe as coisas e cresce e amadurece. E aí então a história se desenrola. Nós conhecemos, né? Eles vão, de fato, tudo acontece de maneira maravilhosa. José, o governador do Egito agora, ainda disfarçado, os convida para almoçar com ele. Eles comem, ele rejeita o pagamento que havia sido trazido de volta, ele dá mais mantimento, tudo vai bem, tudo vai maravilhoso, mas José continua nas suas artimanhas e diz: olha, escondam uma taça da minha casa lá nas coisas do Benjamim, e quando eles estiverem a pouca distância daqui, parem-no e digam que alguém roubou uma taça da minha casa. E aí, nos caprichos de José, porque José ainda não tinha amadurecido, ele ainda estava tentando se recuperar daquela situação toda com seus irmãos,
Assim se dá, todos são parados, se encontra a taça em Benjamim, ele volta, e agora José, o governador do Egito, diante dos seus irmãos, ainda com a sua identidade velada, diz: Benjamim vai se tornar meu escravo. E aí quem que se coloca na frente? Judá. E no seu discurso extraordinário, um dos discursos de mais intensidade, o maior de todos, inclusive, no livro de Gênesis, ele vai clamar por misericórdia ao governador do Egito, o seu velado irmão. E da metade para frente, do versículo 30, do capítulo 44 de Gênesis, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, se eu voltar ao teu servo, Jacó, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceba o amadurecimento, a facilidade que agora ele tem de olhar pelo sentimento alheio, a facilidade que ele tem de olhar para a necessidade alheia, para uma demanda alheia, que não diz respeito a ele, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, ele morrerá. Teus servos farão o seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. E aí Judá faz aquilo que explode o coração de José, e ele diz: por isso agora eu te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem Benjamim, e permite que ele volte com os seus irmãos. Espera aí, vamos recapitular essa história de novo. Judá vende o seu irmão José como escravo, porque o ciúmes tomou o seu coração de tal maneira que ele queria que o seu irmão se tornasse um escravo. E ele conta aquela lorota para o seu pai de que um urso pegou o seu irmão e o matou, que sobrou só a túnica ensanguentada. Só que Judá, ao longo da vida, perde 2 filhos. E agora ele olha para o pai com misericórdia, porque ele não quer que o seu pai sofra a dor do segundo como ele havia sofrido. Então, ele diz: é melhor que eu me coloque como escravo e resolva o problema do meu pai e do meu irmão. Meus irmãos queridos, essa é a história que prefigura o próprio Cristo Jesus por nós, que se faz servo por amor de nós. Judá amadurece com a sua jornada de vida a tal ponto que ele se assemelha a Cristo no momento de maior tensão da história dessa família. Judá agora não está mais focado na vida dele somente, não está mais vivendo as delícias que ele havia conquistado, as vitórias que ele havia colecionado, mas agora ele está num lugar onde ele, olhando para que evitar a dor do seu pai, ele diz: deixa comigo, eu vou matar essa no peito, faça de mim escravo. E no meio dessa história, como se não bastasse a consideração e o amor que ele tem pelo seu pai e pelo seu irmão mais novo, agora José consegue ser curado. Por quê? Porque ele está diante daquele que o idealizou para se tornar escravo, pedindo para ser escravo pelo seu irmão. Muito nesses últimos anos se idealizou a vida cristã como uma vida de vitória nesse mundo. Escutem-me em nome de Jesus.
Mas o Senhor nos convida a tomarmos a sua forma. E não é de vitorioso para este mundo. Para este mundo é de servo. Porque a vitória que Ele nos garante e nos faz vitoriosos é sobre a morte. E não sobre a nossa conta bancária, sobre o nosso título, sobre a nossa vida aqui na terra. Paulo escreve aos Filipenses, eu não sei se você se lembra, mas no capítulo 2, do versículo 5 a 8, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a quem devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Judá conseguiu pensar menos em si ao longo da vida. E eu estou conseguindo. E você está conseguindo pensar menos a respeito de si, para que outros sejam favorecidos pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua graça, pelo teu esforço, pelo teu sacrifício, pela tua generosidade, pelos seus talentos, pelos seus dons, por aquilo que o Senhor tem confiado nas tuas mãos, através de tudo que você já conquistou, através dos seus títulos, através do teu histórico, através do teu conhecimento. Quantos estão sendo beneficiados a ponto de você poder dizer: eu sou servo deles? Deixa eu desconstruir algo para você. Às vezes na adoração fica muito fácil a gente dizer que a gente é servo de um Deus invisível. Difícil mesmo é ser servo de um irmão que a gente considera inferior a nós. E esse é o cristianismo real. Porque tem muita gente nessa história da fé inventando um Jesus, um Deus. É por isso que o nosso amor ao Senhor tem que ser manifesto e evidenciado entre nós. E nessa manhã, então, eu quero convidar por um instante você a curvar a tua cabeça, fechar os seus olhos, pensar em você, a respeito de você, da tua jornada, das tuas lutas, das tuas vitórias, da tua relação com as pessoas, da tua reação com as pessoas. O amor na vida de Judá venceu os seus caprichos. E Ele pode vencer os nossos também nessa manhã, nessa jornada. Quais são os caprichos que você precisa abandonar nessa manhã? Que te gera ciúmes, que te gera raiva do próximo, lá naquele quarto escuro, lá naquele quarto escuro. Entra lá um pouquinho agora, abre essa porta aí um pouquinho agora, entra lá nesse quarto escuro, que você não deixa ninguém entrar, e que você tem vergonha
de você mesmo, lá naquele lugar. Você não tem coragem nem de repetir os teus pensamentos, se fossem necessários assim fazer. Mas entra lá. Deixa essa luz entrar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa Ele abrir essa cortina que está fechada, cheia de teia de aranha nesse momento. Deixa o sol da justiça entrar, iluminar. Deixa o Espírito Santo tratar e trabalhar. Deixa a presença de Deus te constranger nessa manhã, te levar para esse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga aí onde você está ao Senhor, diga: Senhor, eu abandono os meus caprichos nessa manhã, Senhor. Ah, papai, a minha dificuldade de olhar para o coletivo, a minha dificuldade de olhar para a necessidade alheia, como eu faço das minhas, a dificuldade que eu tenho, Senhor, de reagir diante da dor dos outros, Pai, a facilidade que eu tenho de esquecer do choro daquele que está ao meu lado. Oh, Senhor, gera, Senhor, uma compaixão, Senhor, sobre nós nessa manhã diferenciada de tudo que nós já vivemos até aqui, Senhor. Gera, Senhor, uma necessidade no nosso coração de, Senhor, olharmos de maneira mais humana para o próximo, Senhor, a ponto de que o Senhor consiga nos usar, o Senhor consiga nos enviar, o Senhor consiga nos permitir com que toquemos em áreas, Senhor, das quais são tão veladas, Pai, às vezes, porque não conseguimos nem chegar lá para os nossos sentimentos, Pai. Ouvimos uma notícia de alguém tão perto e já nos esquecemos. Às vezes dizemos que vamos orar e nem sequer oramos. Às vezes, Senhor, a compaixão passa a passos largos da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós aqui nessa manhã. Tem misericórdia do nosso coração egoísta aqui nessa manhã. Ah, Deus, em nome de Jesus, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, Senhor, construímos sentimentos, permitimos sentimentos, Pai, onde às vezes até chegamos a escravizar irmãos, para passarmos por cima, pessoas, aquela alegria que às vezes vem pela derrota e fracasso de alguém, Pai, que não temos coragem de falar quando pensamos ou sentimos. Transforma-nos nessa manhã, age sobre nós nessa manhã, muda a nossa realidade, a nossa perspectiva nessa manhã, dá-nos um coração de carne nessa manhã, Senhor, um coração de carne nessa manhã, Senhor, transforma o nosso coração de pedra, oh Pai, amolece o nosso coração de pedra nessa manhã, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Que a nossa humanidade, no aspecto de egoísmo, de pecaminosidade, Tu possas lavar isso nessa manhã um pouco mais, Senhor. Passa, Senhor, esse vape celestial, tira essas cracas que estão lá encrostadas, Senhor, aquelas crostas, Senhor, aquele limbo, Senhor, que já está nascendo planta daquilo, Pai, aquilo que está sujo, encracado, manchado. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos nessa manhã, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir para a honra e glória do Teu santo nome. Que Judá possa nos ensinar nessa trajetória e que não venhamos
a experimentar dos percalços para precisarmos aprender. Que não venhamos, Senhor, longe de nós, sofremos todas as vezes que precisarmos aprender algo, Deus. Nós não queremos isso. Então, Senhor, derrama sobre nós o que ainda nos falta. Derrama sobre nós da sabedoria que ainda não está em nós. Derrama sobre nós do amadurecimento que ainda não está em nós, para que não venhamos, Senhor, a termos que passar pela escola das dificuldades e das dores, para aprendermos lições para a vida e para a eternidade. Ser com cada um aqui, cada coração, cada realidade, cada contexto, cada quarto escuro em que a luz está entrando. Transforma, renova, reaviva, gera, Senhor, cria aquilo que precisa ser criado, promove o sentimento que precisa ser sentido, dá, Senhor, a estratégia que precisa ser aplicada, para que cada um nessa manhã seja tocado pelo Senhor. Cada um seja tocado pelo Senhor. Cada um seja tocado pelo Senhor. Cada um de nós sejamos tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos retomando os em casas, que são os nossos grupos pequenos. Nós entendemos que somos uma igreja, como Atos capítulo 2, versículos 45, 46, 47 vão nos ensinar, onde nós estamos, nos reunimos juntos, onde juntos somos a igreja, mas que também nos reunimos em grupos menores, de casa em casa, e lá temos o privilégio de falarmos, pedirmos oração, compartilharmos as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas vitórias, e neste ambiente sermos igreja, porque você sabe que, ainda mais num contexto em que nós já estamos, você pode entrar aqui num domingo, ir embora aqui no mesmo domingo e não conhecer ninguém, não cumprimentar ninguém, não saber o nome de ninguém. E eu preciso dizer para você que isso não é ser igreja integralmente como a palavra nos aponta. Isso é viver igreja parcial. Porque a outra parcela, ela está e ela se dá quando você se faz conhecido. Quando você está num grupo onde as pessoas conhecem o teu nome. Quando você está num ambiente onde você pode pedir oração, você pode perguntar, você pode ajudar, você pode responder, você pode interagir. E o em casa são esses grupos pequenos que nós temos na igreja. Então, todo semestre nós inauguramos, ou reinauguramos, reagrupamos as pessoas para que elas possam viver dessa maneira nos grupos caseiros que acontecem ao longo da semana, né? Geralmente na segunda e na terça-feira à noite. Nós temos um grupo que acontece quinta-feira à noite e um outro grupo que acontece no sábado de manhã. O da quinta à noite é dos adolescentes e do sábado de manhã é um grupo misto. Mas nós temos segunda, terça e sábado esse momento. E eu quero desafiar você que talvez não tenha esta prática ou ainda não tenha aprendido a viver desta maneira. Talvez você já está aqui na igreja há um tempo, mas ainda não está participando de um grupo pequeno. Eu preciso dizer para você que você está perdendo uma porção muito preciosa do que é ser igreja. Na verdade, quem aqui é de em casa e celebra a vida do em casa aí, faz um barulho aí. É bom, né? É bom, né, gente? Bom demais. Então, nesse momento, para que a gente possa oficializar esse semestre, como já está se tornando algo de costume na igreja desde o semestre do ano passado, nós gostaríamos de chamar aqui na frente todos os líderes de em casa e todos os discipuladores dessa casa, que viessem aqui à frente, porque nós vamos juntos fazer a você, igreja, um voto público de compromisso. Então,
Você que é líder de em casa, você que é discipulador dentro de um em casa, eu peço gentileza para que você venha aqui na frente. Você pode aplaudir ao Senhor por essas pessoas? Amém. Glória a Deus. Ei, coisa linda, hein? Quanta gente. Que preciosidade. Os pastores, né? Muita gente. Queridos, que essa palavra de hoje seja vivida ainda mais através da vida de vocês. Que vocês possam cada dia, cada vez mais, se permitirem, se doar pela vida daqueles que o Senhor ama. Que cada dia, cada vez mais a gente aprenda a tomar a forma de servo, de tal maneira que Ele seja sempre glorificado através das nossas ações, dos nossos planos, dos nossos planejamentos, da nossa maneira de viver a vida, da nossa maneira de conduzir a vida, as coisas, os recursos, o tempo, tudo. Que o Senhor seja engrandecido cada dia, cada vez mais, através da vida de vocês. E que esse povo que está aqui, possa usufruir disso, em nome de Jesus. Para que eles, num belo dia, sejam constrangidos por tamanho amor que os alcança e possam, numa próxima, estar aqui no lugar de vocês também, em nome de Jesus. Então, diante desse momento, eu vou fazer algumas perguntas que eu previamente já enviei para vocês, para que vocês possam dizer sim diante da igreja. Então vamos lá. Se tiver como abaixar um pouquinho aí, por gentileza. Você afirma a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, totalmente digna de confiança, inspirada completamente pelo Espírito Santo, a suprema, final e única regra infalível de fé, prática e discipulado? Você crê sinceramente que a declaração de fé desta igreja, os fundamentos e o treinamento de líderes de em casa expressam a verdade ensinada nas Sagradas Escrituras? Você promete que, quando não estiver em harmonia com alguma das afirmações da declaração de fé, ou com material elaborado para ensino, tornará conhecido por iniciativa própria ao pastor e outros líderes que ocorreu uma mudança em seus pontos de vista desde a sua afirmação deste voto? Você se submete ao governo e à disciplina da Igreja Refúgio em São Bento do Sul? Você promete ser zeloso e fiel em promover as verdades do Evangelho sempre que lhe surgir perseguição, desconforto e oposição por causa disso? Você está disposto a assumir responsabilidades no cuidado de pessoas que frequentem seu grupo, aconselhando, ensinando, admoestando de acordo com as Escrituras e com o corpo de pastores desta casa? Você se compromete a manter teu testemunho agradável ao Senhor, mantendo-se modelo aos irmãos mais novos na fé? Você se compromete a assumir esta posição de responsabilidade para o primeiro semestre de 2025, salvo por acontecimentos de ordens maiores, as quais serão ponderadas e analisadas pelos pastores da casa? Amém. Então, estamos aptos para essa jornada neste semestre. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos estender as nossas mãos para que esses irmãos possam ser abençoados pelo favor. Nós cremos na ação empoderadora do Espírito Santo. Nós cremos na ação sobrenatural de Deus, porque sabemos que é o Espírito que nos empodera para fazermos tudo que diz respeito e que vem da parte do Senhor. Então, que nessa manhã o Espírito Santo possa nos empoderar para tamanho serviço. Pai, em nome de Jesus,
Nos colocamos diante de Ti, Senhor, enquanto pastores e líderes dessa casa e discipuladores dessa casa. Pedimos a Ti, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu favor, pela Tua ação poderosa, através, Senhor, do conhecimento das Escrituras e da ação do Espírito Santo, que todos nós, Senhor, que temos colocado a mão no arado, venhamos, Senhor, a desfrutarmos do Teu sobrenatural em todas as ocasiões que estivermos agindo em Teu favor. Em todas as ocasiões que estivermos, Senhor, em favor do fraco, do pobre, do órfão, da viúva, daqueles que estão diante de nós, dos irmãos mais velhos, Senhor, que o Senhor coloque palavras na nossa boca, que o Senhor nos traga à memória as Tuas Escrituras, que o Senhor nos ensine a meditar nela dia e noite, cada dia, cada vez mais, Senhor, para que através dos dons ministeriais distribuído no meio de nós, haja uma edificação nesta casa, haja um aperfeiçoamento nesta casa, para que todos possamos, de glória em glória, chegarmos à estatura da varonilidade de Cristo Jesus, aqui nesta casa. Ajuda-nos nessa missão, empodera-nos nessa missão, doce Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, e obrigado pelo sim de vocês, que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus, amém, amém. Podem se sentar, quer dizer, não, perdão, vamos encerrar, não senta não. Aleluia. Levante suas mãos bem para o alto, como que se tua vida dependesse disso. É isso aí. É isso aí, que nós possamos depender dEle todo momento, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus Pai, glorificado seja o Teu nome nessa manhã. Dá-nos, Deus, da Tua doce presença, e transforma o nosso coraçãozinho, Senhor, em um coração servil, para glorificá-lo em toda e qualquer ocasião. Abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco nesse dia, sê conosco nessa semana, sê conosco nesse período. Fala conosco, usa-nos, molda-nos, transforma-nos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe e um domingo abençoado.